Todos os dias, quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Será que temos todo o tempo do mundo? Parem para pensar. Temos todo o tempo do mundo? Cazuza, nos anos 80, ele cantava: o tempo não para, não para não, e não para mesmo. O tempo, ele flui. A gente não consegue controlar o tempo, nós não conseguimos armazenar o tempo, nós não conseguimos economizar o tempo, como é muito falado. O tempo é algo móvel e que a gente não consegue controlar. Embora o Caetano Veloso, em algum momento, na música Oração do Tempo, ele falou assim: Tempo, vamos entrar um acordo comigo? Vamos tentar esse acordo? Será que é possível fazermos um acordo com o tempo? Bem-vindo à nossa palestra, O Valor do Tempo. Pretendo nessa palestra trazer um pouco do conhecimento que a gente absorveu ao longo do tempo, lendo vários autores, lendo alguns dos filósofos mais importantes da história da humanidade até o momento. E esses filósofos, esses autores, trouxeram muitas lições para a nossa vida, em que o tempo é vida. O tempo tem muito valor. Se a gente souber aproveitar, a gente pode fazer do tempo um ativo valiosíssimo. Pense como que nós somos. Começamos a nossa infância gatinhando, crescendo, um garotinho de 4 ou 5 anos, lá com os nossos 10 anos, chegamos à nossa adolescência e nossa idade adulta. Mais ou menos na transição entre a idade adulta e adolescência, a gente começa a ter uma noção mais clara do tempo. Na infância, o tempo flui, o tempo voa e a gente brinca, diverte, nem vê o tempo passar. Mas à medida que a gente vai crescendo, desenvolvendo, a gente vai percebendo o quanto o tempo tem valor em nossas vidas. A gente vai ficando mais velho, vai ganhando a experiência, vai percebendo aquilo que realmente tem valor na vida e o quanto tempo pode ser usado a nosso favor ou contra nós. E aí chegamos na idade mais velha, ou seja, que nós chamamos de terceira idade, ou quarta idade, como desejarem, porque nós estamos aumentando muito a nossa longevidade. Antigamente falávamos de pessoas com 60 anos eram idosos. Quem diria os 60 anos idosos? Agora nós temos os 80, os 90. Então o tempo foi sendo bondoso com muito de nós. Mas a gente não pode deixar passar despercebido que o tempo ele flui. Imagine o tempo. O tempo ele é o mede o nosso ritmo do coração. O tempo está lá na música, ou seja, os tempos das músicas, o compasso é medido por tempo. Gilberto Gil até fala: não me iludo, tudo permanecerá do jeito que tem sido, transcorrendo, transformando, tempo e espaço navegando por todos os sentidos. Tempo rei, ó tempo rei. Penso que o tempo é o tempo rei mesmo. Em que o nosso tempo, lógico, é medido por segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, décadas, séculos, milênios. Imagine que o tempo ele tem uma forma lógica de medir. Paremos para pensar. O que a gente faz da nossa vida em relação ao tempo? O que nós fazemos do tempo que nós temos? Aí eu volto lá no filósofo Sêneca. Sêneca é um filósofo que viveu entre o século 4 a.C. e 65 depois de Cristo. E ele falava: dedicar-se a esperar o futuro apenas quem não sabe viver o presente. Infeliz é o espírito ansioso pelo futuro. Nessa pressa, nessa correria, nós estamos fazendo o que no nosso tempo? Nós estamos deixando de viver o nosso tempo presente e viver o nosso tempo futuro. Porque o mundo é veloz, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. E a gente vai aprendendo com esse tempo que o tempo
ele é algo muito valioso. Aí o Heráclito de Éfeso, que é um filósofo pré-socrático, ele fala o seguinte, que é uma analogia maravilhosa. Não se consegue pisar duas vezes no mesmo rio, pois as águas estão continuamente fluindo à frente. Assim é o tempo, ele flui de forma contínua. É muito perfeito essa analogia que ele faz das águas com o tempo, porque eu nunca vi alguém falar que voltou no tempo, que viajou no tempo. Portanto, o tempo ele tem que ser vivido no momento que ele está no presente. O tempo presente possivelmente é o único tempo que existe na nossa vida. Eu vou mais adiante com outro filósofo importantíssimo, Lao Tse. Lao Tse ele fala o seguinte: o tempo é uma coisa criada. Dizer eu não tenho tempo é o mesmo que dizer eu não quero. Então imagine o seguinte: muito de nós, na visão que nós temos, deixamos de usar o nosso tempo. Deixamos de aproveitar o nosso tempo e fala: eu não tenho tempo. Todos nós temos tempo. Isso demanda o que para nós? A capacidade de nos olharmos e perceber aonde estou gastando o meu tempo? O que estou fazendo dele? E aí Sêneca, que é um outro filósofo também da época entre 100 e 65 anos depois de Cristo, ele fala: apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é por si só uma vida. Faz todo sentido isso. Cada dia que nós vivemos é um pedaço do tempo da nossa vida. Nós envelhecemos, como vocês viram, nós nascemos, e cada pedacinho dessa vida é um pedaço do tempo nosso que está sendo transformado em vida. E aí eu volto já para um momento mais recente. Um bom livro que vai como dica, Dá um Tempo. Ela fala um termo que ficou marcado para mim quando eu li o livro. Seja seletivo, não seja esponja. E poupe seu tempo. Qual é a mensagem desse livro Dá um Tempo? O que ele quer dizer ser esponja? É a gente querer fazer tudo ao mesmo tempo. É a gente querer colocar tudo que está à nossa volta ao mesmo tempo na nossa vida. Pare para pensar. Qual a qualidade que a gente dá para o nosso tempo quando a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo? Quando a gente quer ser uma esponja e absorver tudo. Imagine a analogia que ela usou da esponja. É absorver tudo e querer ter tudo ao mesmo tempo. E aí eu vou lá e pego o Steve Jobs, que é um que não está entre nós mais, o cara inteligentíssimo, mas que aprendeu muito sobre como o tempo dele é importante, até porque ele morreu muito jovem, e ele fala: seu tempo é limitado, então não despreze vivendo a vida de outra pessoa. Seu tempo é limitado, porque ele não tinha certeza do que ia ser o tempo dele, mas ele percebeu claramente que o tempo dele era limitado. E aí pensamos o seguinte: vamos fazer o nosso balanço patrimonial do tempo. Como eu falei que o tempo é um ativo valiosíssimo, que é algo que a gente tem que pensar como um bem muito importante para a nossa vida, porque a gente não pode jogar tempo fora. Aí imagina o seguinte: eu tenho lá meu tempo de vida, que é o caixa da minha empresa. Eu tenho o tempo bem utilizado, que está nos meus ativos. E tem o meu passivo, que é o meu seguinte: é o que eu devo. Aí eu tenho o tempo mal utilizado. Eu tenho os encargos que eu pago do meu tempo mal utilizado. E depois eu faço a continha entre o ativo e passivo e acho meu patrimônio líquido. Qual é meu tempo? Será que eu tenho um tempo de fato bem utilizado? O meu patrimônio líquido do meu tempo, ou seja, aquilo tudo que eu usei, e o que eu usei bem e o que eu usei mal, faço a continha e faço mais e menos aí, quanto que sobrou? Parem para pensar o quanto tempo é valioso na vida. O quanto nós temos que pensar no nosso tempo de vida como algo que a gente não pode, um segundo sequer, lembre-se, um segundo sequer, estou falando em tempo, deixar passar batido.
E aí, o que acontece quando eu vou ouvir outros grandes autores? Um brasileiro excepcional, Carlos Drummond. Perder tempo em aprender coisas que não interessam priva-nos de descobrir coisas interessantes. É muito sábio isso, ou seja, a gente tem que ser menos esponja, volta remetendo a Isabela Camargo. E aí o Eduardo Gianetti, que foi recentemente, virou membro da Academia Brasileira de Letras, ele tem um livro muito bacana que eu extraí desse livro, que é O Valor do Amanhã, muito a ver com o valor do tempo. Ele fala: o que valerá a pena escolher colocar mais vida em nossos anos ou mais anos em nossas vidas? De repente eu quero viver tudo ao mesmo tempo. Isso vai me dar um problema, porque minha vida vai ser muito corrida, muito tumultuada, e às vezes eu vou deixar minha saúde de lado e eu vou roubar um pouco do mais anos na minha vida, porque eu quis usar o tempo que eu tinha tudo uma vez. Percebam que tudo isso está conectado. A gente não pode ser nem rápido e nem devagar com o uso do nosso tempo. E aí esse cara aqui, o Aldous Huxley, é um escritor inglês, ele falou o seguinte: o mundo moderno inventou um vício, a velocidade. Quem não gosta de querer fazer tudo rápido? Não, eu sou assim, eu sou dinâmico, eu faço tudo junto, eu faço tudo uma vez, eu sou multitarefa. Mas é a velocidade que o mundo está nos trazendo que faz isso com a gente. Conscientemente, nós não percebemos o que o mundo está fazendo com a nossa vida em relação ao tempo. E aí o Einstein, que é um grande físico, ele fala o seguinte: a única razão do tempo existir, sabe o que ele falou? Que é porque se não existisse o tempo, ia acontecer tudo ao mesmo tempo. Ou seja, o tempo existe para acontecer coisas em tempos diferentes. Só que nós temos o hábito de pegar o tempo e fazer dele para acontecer tudo ao mesmo tempo. A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. E a gente esquece uma outra coisa que o Einstein fala: o seguinte: a falta de tempo é desculpa daqueles que perdem tempo por falta de métodos. Ou seja, a gente acaba não conseguindo administrar o nosso tempo. Quem nunca falou? Quem está online aí que nunca falou o seguinte: agora eu não tenho tempo, eu estou sem tempo. Percebam que ficar sem tempo, só existe uma hipótese: eu ficar sem tempo. É se eu estiver morto, que aí eu não tenho mais tempo. Mas se eu tenho tempo, eu vou fazer a administração do meu tempo. Isso é muito importante estar aprendendo com esses caras que ao longo da história fizeram a diferença na vida da sociedade. E aí eu trago o quem? Erlang, o cara, pensem comigo, no século passado, no século XIX, o Wagner Erlang, ele criou dois métodos. Ele criou o método Erlang B e Erlang C. O que esse cara pensou? Isso em 1896. Ele já pensava em utilizar o tempo. Ele criou a primeira teoria de filas. O que é a teoria de filas? A teoria de filas é aquela teoria que hoje, até hoje, pensem, 1896, até hoje os call centers usam teoria de filas. Que é o quê? O sistema perceber qual que é a capacidade de atendimento de uma central de atendimento por tempo e por atendimento. E ele vai dimensionando a capacidade de acordo com o tempo gasto por cada operador. E o cara lá em 1896, ele já colocou: eu tenho uma preocupação, o tempo vai fazer uma diferença na vida das pessoas no futuro. E não tenha dúvida, está fazendo sim. O tempo de nossas vidas está sendo roubado por nós mesmos. Ainda bem que é por nós, né? Zygmunt Bauman, o cara que escreveu esse livro aqui, autor fantástico. Ele fala do mundo moderno, da modernidade líquida, do amor líquido. E ele fala do mundo veloz. Ele fala o seguinte: sociedade apressada. A minha pressa eu transfiro para o outro. A minha pressa eu transfiro para o outro. Eu vou em algum lugar, eu atrasei por uma razão, eu chego em outro lugar, eu estou apressado, eu fico pressionando quem está lá. Por quê? Leva-se uma vida agorista. É uma vida que eu quero já, agora.
E aí eu transfiro a minha pressão para os outros. Por quê? Porque eu não fiz o uso adequado do meu tempo, estou apressado, minha pressa é grande, sou muito agorista, pressão nos outros. E ele fala: a velocidade é uma virtude. Muito bom. E a pressa é um descontrole. E um descontrole de quê? Do meu uso de tempo. Pare para pensar. O uso do tempo, quanto é importante. Tem um escritor italiano que chama Domenico De Masi. Domenico De Masi, ele fala uma coisa que contradiz um pouco isso. Ele fala do ócio, que nós temos que ter momento de ócio, que é o famoso ócio criativo. Mas o ócio criativo é fundamental para a vida e para a inovação. Momentos que eu paro e eu gasto o meu tempo com atividade produtiva, que é o ócio, para me pensar em coisas novas, em criatividade. Então tem muita coisa que a gente pode aprender, que é usar o nosso tempo. Então eu ficar um momento olhando por nada, não quer dizer que eu estou gastando meu tempo. Eu posso estar pensando numa grande ideia. As ideias que surgiram em tudo que existe de moderno no mundo surgiu a partir de insights. E insights só saem no momento que o cara está lá no ócio dele. Então o tempo pode ser gasto de forma bem produtiva. Mas existe também alguns problemas. A Ana Beatriz Barbosa, psiquiatra, ela fala o seguinte: como ninguém consegue mais ficar parados, vamos consumindo o tempo e não vivenciamos as horas. Ou seja, a gente vai atropelando, comendo o nosso tempo, e quando a gente vê, nossa, já passaram horas. Percebem que isso tudo é bem relevante? E aí o Cristiano Nabuco, que é um outro psicólogo brasileiro muito conceituado, ele fala que estamos vivendo numa epidemia de distração. Estamos vivendo de fato. Vocês sabem por quê? Chega muita informação ao mesmo tempo, simultaneamente, e nós estamos todos presos a essa quantidade de informação. E como a gente consegue absorver muito, a gente começa a ficar mais distraído e a gente passa a não viver as horas de vida que nós temos. Então, ele tratou como uma epidemia de distração, sim, e eu acho que faz todo sentido. A nossa vida não pode ser movida pelo externo, tem que ser movida pelo interno, porque quem conhece a si mesmo, começa a entender o que tem dentro, você começa a viver muito melhor. O externo está afetando muito a todos nós, sem exceção. Pensem nessa imagem aqui, todas as pessoas olhando um celular e caminhando. É a distração. É isso que nós estamos vivendo hoje. Agora são todos nós que temos que repensar. E dentro disso, nós temos o nosso tempo objetivo. O que é o tempo objetivo? Eu estou olhando aqui meu tempo de palestra. Eu tenho 30 minutos para fazer minha palestra, então é meu tempo objetivo. Mas tem meu tempo relativo, que é aquele tempo que eu acredito o seguinte: não, eu vou ficar falando aqui até meia-noite, quase ninguém tem o que fazer daqui para a noite. Então, é meu tempo objetivo, é os meus 30 minutos. E meu tempo relativo é aquilo que meu inconsciente, é aquilo que a gente tem de biológico, tá? E esse biológico, ele é interessante porque ele influencia no sono também. Porque todos nós vivemos baseado no ritmo circadiano, que é o quê? Acordar de dia e dormir de noite. Então, o nosso tempo relativo à noite é quase que incontrolável por nós, porque a gente está dormindo e passando pelas fases do sono. Então, a gente controla parte só do tempo, que é o tempo de forma objetiva. Mas tem um carinha muito complicado aqui, que é o seguinte: o nosso cérebro tem duas estruturas muito complexas. Uma é o sistema límbico, que é onde estão nossas emoções, é que controla todas as respostas às emoções, mas tem um cara que é mais racional, que está no córtex pré-frontal. O córtex, ele é o que controla a nossa tomada de decisão. Então fica um duelo entre o sistema límbico e o córtex.
O sistema límbico está sentindo prazer em algo. O córtex fala, chega que está na hora de parar, porque você tem horário. Mas o sistema límbico fala, não, mas tá bom, tá gostoso, deixa eu continuar. É assim que acontece quando a gente está vendo alguma coisa na televisão que está muito legal, mas tem uma tarefa para fazer. Então, olha o quanto isso é complicado. Agora, tem um componente que de vez em quando entra no meio da história. A bebida alcoólica, ela vai lá no córtex pré-frontal e fala para ele o seguinte, eu vou te inibir. Quando ele inibe, o próprio córtex trabalha igual ao sistema límbico. Ele começa a ficar, sabe como? Disfuncional. Vamos ver essa caminhadinha aqui de uma pessoa que está tendo esse conflito do límbico com o córtex pré-frontal. Você tem algo para fazer. Aí você vai, não, vou tomar um café primeiro. Aí você vai tomar um café. Pega o café, serve, põe na mesa. Aí abre o e-mail. Do e-mail, você fala, não, vou acessar a rede social. Acessa a rede social. Aí você conecta um conteúdo na internet. Depois você volta para a rede social. Quando você volta para o que tinha que fazer, sabe o que aconteceu? A tarefa está atrasada. E a culpa não é sua, a culpa é desses dois sistemas que ficam dialogando ali. Só que o sistema límbico ele é poderoso, ele convence mais, ele vai na emoção e faz você a fazer todo esse ciclo que é chamado de procrastinação. Palavra feia, mas que ela é tão feia quanto a ação que ela provoca na nossa vida. Porque tudo esse aspecto tem relacionamento com o hábito, e os hábitos nossos não mudam do dia para a noite. Então, o primeiro hábito que a gente vai colocar na nossa vida, fazer uma boa gestão do meu tempo. Tempo é um ativo precioso. E aí, olha o que o Schopenhauer disse, um outro filósofo importantíssimo. Vista pelos jovens, a vida é um futuro infinitamente longo. Vista pelos velhos, é um passado muito breve. Percebe que a visão é diferente? A visão que eu tinha quando eu era jovem sobre o tempo era totalmente diferente. Eu pouco me lixava com o tempo. A visão que eu tenho sobre o tempo agora com meus 54 anos é que meu tempo está acabando. E aí eu tenho que pensar o quê? Ah, então agora você está querendo falar sobre o tempo e pensar em viver melhor? Não. Eu despertei. E o despertar quanto antes, melhor. Despertar enquanto eu sou mais jovem, melhor. Por quê? O tempo, ele não é infinito. Lamento muito dizer isso. O tempo passa. E olha o que o Carl Sandburg disse. Ele é um poeta historiador. O tempo é a moeda da vida. É a única moeda que você tem e só você pode determinar como ela será gasta. Pesado isso, hein? Transfere para todos nós a responsabilidade do gasto do nosso tempo. O que a gente está fazendo no nosso tempo? Parem para refletir. Moeda que só você pode gastar. É o seu ativo mais importante. E o Mário Quintana fala, o mais feroz dos animais domésticos é o relógio de parede. Conheço um que já devorou 3 gerações da minha família. O tempo passou e essas pessoas desapareceram. Ficaram possivelmente na memória, no coração, mas desapareceram porque o tempo passou. Temos todo o tempo do mundo? A perguntinha que eu fiz no começo, temos todo o tempo do mundo? Volto a dizer para vocês. Temos todo o tempo do mundo? Charles Darwin, que é o pai da teoria que realmente explica muito do que a gente é, que é a teoria da evolução, que explica por que nós somos seres importantes, porque nós temos a capacidade cognitiva de pensar, de falar. O Darwin fala só o seguinte, o homem que tem coragem, olha bem a palavra, ele foi até questionar a coragem, de desperdiçar 1 hora de seu tempo, não descobriu o valor da sua vida. Tempo é vida. Tempo é vida. E nós estamos evoluindo, como a própria teoria de Darwin fala, que nós estamos evoluindo porque nós aprendemos a nos adaptar. Ou seja, a gente não deixa
de buscar uma forma de adaptar-se às situações. E uma das questões que são cruciais para a vida é você adaptar-se ao hábito de usar o seu tempo bem usado. Aí vem o Hector Berlioz e fala vai em outra linha. Olha bem, o tempo é um ótimo professor. Maravilhoso, o tempo ensina. Principalmente eu que tenho 54 anos, eu sei o quanto ao longo da minha vida o tempo me ensinou e me obrigou a desaprender e aprender de novo as coisas para poder viver melhor. Ele fala, o tempo é um ótimo professor. Pena que ele mata seus alunos. O tempo mata seus alunos porque ele é um ótimo professor? É uma pena, né? Paremos para refletir sobre isso. Eu vou dar 10 segundos para vocês refletirem sobre isso. O tempo é um ótimo professor. Pena que ele mata seus alunos. Dá para a gente aprender pouco na vida ou aprender muito na vida? E aí eu chego aqui no final da nossa palestra, trazendo para vocês um aspecto que o Titãs trouxe lá nos anos 98, 99, se não me falha a memória. Talvez um pouquinho mais adiante. Em que ele canta, devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Essa música, ela reflete um pouco o que a gente tem que pensar. O disco Epitáfio, ele traz para nós uma seguinte questão. O que você quer na sua lápide lá, quando alguém estiver escrevendo algumas palavras, no seu epitáfio? Aqui jaz um cara que gastou tempo ao longo da vida e jogou tudo no lixo. Aqui jaz um cara que aproveitou o tempo, que viveu intensamente, mas viveu com responsabilidade seu tempo. O que vocês gostariam de ter lá nessa lápide? Parem para pensar sobre isso. É uma reflexão importante, porque o tempo, ele passa, ele flui e ele não para. Uma vez eu ouvi alguém falando, estou economizando meu tempo. Eu pensei, colocou na garrafa? Que tem alguém que colocou outras coisas na garrafa, que é o vento, mas o tempo. Colocou o tempo na garrafa, colocou no bolso, na carteira, no banco, no cofre. É possível economizar nosso tempo? Não é muito simples. Economizar o tempo é algo impraticável. E aí, meus amigos, eu pensei em construir essa palestra para nós. E quando eu falo para nós, é para mim também, porque eu vou despertar em mim mais reflexões daquilo que eu estou falando. Eu vou poder me influenciar melhor sobre o que eu estou fazendo do meu tempo. Saber usar o tempo não é abdicar da vida. Saber usar o tempo é viver mais. É dar tempo de qualidade para o seu filho, para sua filha. Dar tempo de qualidade para sua esposa, para o seu esposo, para o seu namorado, para sua namorada. É dar tempo de qualidade para os seus amigos. Parem para pensar. É dar tempo de qualidade para os seus colegas de trabalho. É ouvir ouvindo. Ouvir ouvindo o que a pessoa está falando. Então, tudo isso aí é tempo de qualidade. E se a vida da gente for simplesmente o tempo é meu, eu faço o que eu quiser, eu gasto como quiser. Livre-arbítrio, perfeito, todos nós temos. Mas se eu puder parar de pensar que o tempo é meu, eu faço o que eu quiser, eu vou usar melhor o meu tempo. E o tempo é a moeda da vida. Muito obrigado. Meu nome é Sandro Souza, no Instagram, chamado Eu Generalista. Esse canal eu criei para poder colocar tudo o que eu vejo de inteligente, de legal e colocar um pouco do que eu penso também para as pessoas, porque eu acho que se a gente tem um pouquinho de conhecimento, compartilhe, façam a sua parte. O conhecimento só tem valor se você ensinar. Conhecimento guardado não tem valor algum. Portanto, aprendem, ensinem,
E muito obrigado e boa noite a todos.